Fala, Vascaíno, que sexta feliz, né? Bom, vou trazer aqui, ó, rapaziada, para dar notícias para vocês, uma coletânea e tá os créditos, né, para o Pedrosa, pro pessoal da G1. E se você ainda não for inscrito no canal, deixa aquele like, se inscreve no canal Vascaíno, dá aquela força, né? Bom, sem demora, vamos trazer a rapaziada aí cheia de notícia boa para nós. Bora, bora. A gente começa falando de Vasco, que estreou o elenco principal, o novo técnico e ganhou a primeira no Carioca também, do Madureira, em Manaus. É o primeiro jogo oficial do ano. É difícil, depois de tirar férias, começar um novo trabalho com um novo treinador, um lugar muito quente. A gente parece que saiu da sauna. O Vasco saiu do Rio de Janeiro para jogar em Manaus. É calor para todos os gostos. Eu não sei se aqui é mais fresco do que o Rio, porém a umidade é muito maior. Um lugar muito quente. A gente parece que saiu do sauna. E a torcida trouxe aquele calor vascaíno, né? Recepção no hotel, festa no estádio. Ofereceram até o pai em troca de camisa. Galera chegando de barco. Quero agradecer o torcedor vascaíno daqui de Manaus e região, né? Torcedores que fizeram esforço de vir de longe, de barco, de navio. No primeiro tempo, o Vasco agradeceu com uma bela apresentação. Teve mais posse de bola, ameaçou com Piton e com Alex Teixeira. Aí o Arthur do Madureira errou esse passe. Já o Tietê não errou pro Paulinho, não. Uma verdadeira explosão Cruz Maltina na Arena da Amazônia. O Paulinho só jogou 4 vezes no ano passado, porque teve uma grave lesão no joelho, né? Não fazia gol desde dezembro de 2023. Um momento de muita alegria, de muita gratidão. Foram 10 meses de muita dificuldade para mim. Acho que foi o momento mais difícil da minha carreira. O gol, ele é sempre importante no futebol, né? Todo jogador quer marcar gol e eu estava precisando muito desse gol, por tudo que passei. E, como eu disse, é um momento de muita alegria esse gol para mim. Com a vantagem, o Vasco relaxou um pouco e o Marcelo até deu um susto no Léo Jardim. Encheu o pé! E uma das melhores oportunidades do Madureira nesse primeiro tempo. No segundo tempo, o ritmo caiu, o Madureira não assustou e o Vasco foi perdendo chances. E no último lance do jogo, passe bonito do Pumita e ali livre na área estava a cabeça certeira do Verrete. Do jeito que ele sabe fazer, sem chance pro Mota, para matar o jogo, para garantir a primeira vitória do Vasco nesse Campeonato Carioca. E se alguém duvidava que o Verrete segue no Vasco, ele falou. Estou muito feliz de pertencer. Eu estou muito feliz por pertencer a esse clube. Muita honra de vestir essa camisa. Falaram muitas coisas sobre mim nas férias, fim de campeonato, que eu não voltaria para a temporada, que eu pedi um salário que é mentira. É mentira. Mas eu fico aqui. Vou ficar até me mandarem embora, tá? Até que me mandem embora, tá? Manaus virou baile. Manaus virou baile, pessoal. Na estreia do time titular, o Vasco venceu o Madureira pelo Campeonato Carioca. Daqui a pouco a gente volta para falar disso. Vene e Pedrosa já estão aqui, apostos. A gente vai ver como foi a vitória do Vasco. Aí dá um tchauzinho aí pro pessoal. Vene, Pedrosa. A gente vai se recuperando. E vamos falar de futebol agora. Curtir essa vitória do Vasco da Gama e a gente volta pro bate-papo. Time titular em campo e a equipe já começou querendo gol, mas Lucas Piton chuta longe. Depois, cruzamento de Tietê e Alex Teixeira tem a chance, mas se enrola. Porém, o gol já estava perto de acontecer. E novamente, Tietê dá um passe na medida para Paulinho abrir o placar. Madureira tenta chegar e Marcelo manda essa bomba que Léo Jardim se estica todo. Mas era o Vasco quem tinha mais domínio. E Verrete tem uma das melhores chances na partida. Após lindo passe de Coutinho deitado, o argentino acaba perdendo. Só que o Pirata tem mais uma oportunidade e faz. Puma Rodrigues deixa para o camisa 99 de cabeça ampliar. Vasco 2-0, com a primeira vitória da equipe na temporada.
Olha só, tem um cara aqui que sabe tudo de Vasco, de futebol, porque ontem cravou na despedida, se você tá ligado. O Pedrosa falou, vai ser 2-0. O cara cravou o resultado. Deixa eu dar uma boa tarde pro Pedrosa saber se gostou da atuação. Resultado poderia ser mais, menos, o que achou. E tu sabe das coisas mesmo, hein, Pedrosa? Falou que ia ser 2-0 e foi. Boa tarde pra você, boa tarde pro Venê também. Boa tarde. Boa tarde, Vinique, boa tarde, Venê, galera de casa. Falei 2-0 sem sustos, né? Não Acertei foi? Também. Eu acho que o Vasco fez uma boa partida, fez o que se esperava. O Carille conseguiu implantar, de fato, o que ele tinha prometido do controle, da posse de bola, de valorizar um pouco mais essa posse, de utilizar um meio muito mais móvel com o Jair, Tietê, o Paulinho e também o Felipe Coutinho. Claro que tem que levar em consideração que o nível do Madureira não é o nível que o Vasco vai ter durante a temporada, mas o que ele prometeu, ele cumpriu. O Vasco fez 30 minutos muito bons no primeiro tempo, principalmente com essa trinca de volantes aí. Para mim, inclusive, na primeira etapa, o Tietê foi o melhor em campo. Nada que me espante, porque é um jogador que eu já conheço e sabia que ia render no Vasco da Gama. Assistência no primeiro gol? Exatamente. Deu assistência ali na roubada, depois o Paulinho conseguiu aproveitar, entrou muito bem, o Paulinho jogando do lado esquerdo, o Jair um pouco mais centralizado e o Tietê do lado direito, um meio que mostrou qualidade técnica e também mostrou intensidade nesse primeiro tempo. No segundo tempo, o Vasco começou um pouquinho mais lento, um pouquinho mais abaixo do esperado. Mas aí, até o momento que o Pai entrou na partida, o jogo mudou. É um cara que entrou aos 75, acho que até entrou tarde, e a partir daquele momento ali ele conseguiu com passes, com domínios. Inclusive é extremamente importante na participação do segundo gol, quando ele tira a bola lá da defesa com um passe vertical para o Maxime Domingues. Depois o Maxime Domingues acaba achando o Pumita e o Pumita cruza bem na cabeça do Verratti, que não estava fazendo uma grande partida, mas começa 2025 como terminou 2024, fazendo gol, que é o que o centroavante precisa fazer. Então eu acredito que a partida do Vasco foi boa. Quero destacar aqui também a estreia do Lucas Oliveira, um jogador que o Vasco contratou nessa temporada, jogou ao lado do João Vitor, que também foi bem, mas o Lucas Oliveira me deu um incentivo a mais para olhar um pouco mais ele com carinho, pela saída de bola dele, a qualidade técnica que ele teve na saída e como a bola não queima no pé dele. E hoje no futebol é muito importante você ter um zagueiro que saiba construir. A construção do jogo ele começa no zagueiro hoje no futebol moderno. E o Lucas Oliveira foi muito bem nesse primeiro teste. Começar a te tirar da zona de conforto aí, Pedrosa. E quem jogou mais, Coutinho ou Payet? Olha, o Coutinho não fez uma má partida, tá? Ele fez uma boa partida, mas no pouco tempo que o Payet teve, já com o Madureira cansado também, o Payet fez uma partida melhor do que a do Coutinho. Inclusive, como eu falei aqui, ele muda o segundo tempo. Ele é um cara que consegue gerar mais jogo, ele consegue, com a qualidade técnica dele também, deixar até mesmo o jogo mais bonito pro torcedor que foi lá na Arena da Amazônia. O torcedor manauara conseguiu ver um Payet desfilando o futebol dele. Repito, eu acho que tem que levar em consideração que ele entrou ali, jogou 20 minutos e jogou muito bem esses 20 minutos, mas o Coutinho não foi mal não. O Coutinho fez uma boa partida. A questão dele é a gente ter o Coutinho fisicamente bem. Se ele estiver fisicamente bem, todo o talento dele vai ser mostrado em campo. Dito isso, o Payet tem que ser titular na vaga do Coutinho. Eu acho, cara. O Payet tá desde Vamos que tirar chegou, o Pedrosa da zona de conforto. Eu discordo. O Payet não tem que ser titular, Pedrosa. Vai de voadora, Venê. Vai de voadora. É isso, Ou coloca os dois, ou o Coutinho é o titular. É o amor que ele tem pelo Coutinho. Não é amor não, cara. É a questão do seguinte. Uma coisa é você jogar 20 minutos, 25 minutos, com todo mundo cansado e entrar no segundo tempo, e outra rotação. Você tá descansado, você joga muita bola, porque o Payet joga muita bola, é craque, joga muito, muito, muito. E outra coisa é você começar a partida. Se o Felipe Coutinho entra nos 20, 25 minutos, faz uma troca aí do Carille colocando o Payet começando e o Coutinho jogando no segundo tempo, aí a gente pode ter um parâmetro. No parâmetro de ontem... O próximo jogo é contra quem? Portuguesa. Aí, a gente pode ter um parâmetro. São Januário, né? Ainda mais São Januário, na verdade, que o Payet deita. Na verdade, dá pra colocar os dois. Dá pra colocar os dois. Dá pra colocar o Payet na vaga do Alex Teixeira, por exemplo, que é um jogador que até fez uma partida bem ok, mas dentro de São Januário, no Campeonato Carioca, se não for testar agora, vai testar quando? Então, assim, na minha visão, dá pra jogar sim, principalmente porque o Vasco tá jogando com 3 volantes. Isso protege um pouco mais a zaga. Ô, Venê, foram só os times titulares voltarem, os principais, né? A gente teve o exemplo aí do Vasco e Fluminense, ganharam numa boa. Aquela dificuldade toda que os times... O terceiro time tava passando. E o Malvadinho, que ganhou de 5x0. Só o Flamengo venceu com o terceiro time, né? E o Malvadinho, que ganhou de 5x0. Nem precisou botar titular. Pegou o Bangu bananada. E agora o Bangu é bananada. Vocês também adoram desvalorizar. 5x0. Não,
brincadeiras à parte, assim, eu já imaginava... Tem uma diferença grande aí, né, dos times titulares para aquele time que estavam jogando, terceiro time. Exatamente, não tem nem comparação. Claro, né? Tanto é que ontem aqui eu já imaginava que o Vasco fosse ganhar do Madureira. E vem cá, o Madureira voltou no mesmo avião, pediu para voltar no mesmo avião. Ih, a polêmica do avião, Pedro. O Madureira foi despachado. Eu fiquei nessa... Tu foi bem nessa. Foi despachado. Mas eu já imaginava que o Vasco fosse ganhar. Confesso para você que eu esperava até uma dificuldade maior, vou ser bem sincero, questão de física, a parte física, por ser o primeiro jogo, tem até questão de entrosamento. Eu ia destacar a partida que o Lucas Oliveira fez, porque foi uma estreia dele, um zagueiro que chegou aí também, depois de muitas tentativas do Vasco da Gama, o Vasco, enfim, conseguiu a contratação desse jogador, ele foi bem, gostei da partida dele, e eu, assim, embora eu tenha brincado aqui, mas eu acho que o Paê, ele merece uma chance como titular. Não sei se ao lado do Coutinho, não sei se com o Coutinho ficando como opção no banco de reserva, eu não sei o que o cara ele pode fazer, mas eu concordo com o Pedrosa, que obviamente quando ele entra no segundo tempo, teoricamente ele pega o time adversário mais cansado, é melhor para ele tem a visão do jogo, mas na próxima partida eu não vejo nenhum absurdo ele começar com o Paê fazendo esse teste, repito, ao lado ou não do Coutinho, eu acho que o Paê merece essa oportunidade como titular, mas o Vasco fez o dever de casa, entre aspas, diante de uma bela torcida, parabéns à torcida vascaína pela festa que eles fizeram lá em Manaus, e o Vasco fez o dever de casa, agora só está começando, a gente pode ver também o Fluminense vencendo muito bem, a gente vai falar sobre isso, mas a partir do Vasco, assim, para a estreia, eu achei muito boa, aprovado. Tem pergunta pro Pedrosa no Twitter, o pessoal tá me avisando aqui, a gente pode colocar a pergunta aí, tá ali. Tchê e Paulinho, o Paulinho já superaram. Tá rindo de quê, Pedrosa? É uma pergunta séria, cara. E o Jair, quem é Modric? E o Jair superou o Casimiro também. Ô Pedrosa, de repente um lado negativo, assim, para botar também uma pimenta, o Verratti era a grande arma do time no ano passado, ele é muito bom no jogo aéreo. Para explorar essa qualidade dele, a gente precisa de jogadores ali que vão ao fundo e cruzam. Senão você não aproveita esse lado positivo. O cara é um dos melhores cabeceadores atualmente que jogam aqui. E aí o cara fica sem aparecer no jogo, aquele futebol de toque, não tem que equilibrar isso. O cara ser acionado no jogo aéreo também. Inclusive, ontem o Carille falou sobre isso, o Vinique. A sua pergunta é muito pertinente. Ele falou ontem, eu gostei da produção, mas tem que melhorar ainda mais. A gente tem que dar mais bola pro Verratti, a gente tem que fornecer mais bolas para ele. O Carille foi muito bem nessa coletiva de ontem, falou que estava apaixonado, inclusive, pelo Vasco da Gama, por trabalhar no Vasco da Gama. Então, acho que é uma questão realmente de fornecimento. Ter uma arma como o Piton, por exemplo, ela não pode ser deixada de lado. Por mais que o Vasco fosse muito refém dessa arma, não pode ser só essa arma, mas deixar de utilizar também é um erro. Então eu acho que o Vasco tem que ter um repertório maior. O cara no cabeceio mostrou isso para explorar. E o Vasco tem que buscar um centroavante reserva com outras características do Verratti. Para quando você, em algum momento do jogo, quiser mudar a partida, mudar o jeito do Vasco jogar, você ter uma opção. Mas o Verratti é titular absoluto, incontestável, eu já falei isso aqui. Inclusive, terminou ano passado, nos 2 últimos jogos, fazendo gol e já começou esse ano de novo fazendo gol. O Verratti é titular do Vasco e ele precisa realmente de ter oportunidades, porque tendo oportunidades ele vai cravar. O Flamengo estreia seus titulares amanhã. Ele centralizando também tem capacidade de dialogar. Com esses jogadores em campo, é obrigação do técnico fazer jogar com uma posse de bola, tentar valorizar mais. E natural que, dependendo do adversário, ele vai precisar ajustar um pouco a característica. Ontem o Vasco chegou, no começo do jogo, a ter 80% de posse de bola. Não é todo jogo que isso vai acontecer, até pela fragilidade do adversário. Carille e Diniz? Mas eu vejo... 80% de posse. Não, mas não... Tem o adversário também, né? E a posse de bola foi diminuindo. O Vasco ali, depois dos 30 minutos, cansou, natural. Mas eu vejo como um bom sinal do Fábio Carille de não ficar ali aquele técnico preso a essa ideia, engessado, e até tentando desconstruir esse estereótipo dele. Ele fala, olha, em outros momentos da minha carreira, eu também tentei valorizar a posse de bola. E aí fica muito a imagem dos tempos do Corinthians, no ano passado no Santos, que ele não conseguiu desenvolver esse jogo associativo, mas eu vejo como um ponto muito positivo do Carille, uma boa vontade de querer jogar com a bola, de querer valorizar esses jogadores técnicos e até, por vias tortas, com o elenco que o Vasco tem hoje, um técnico como o Fábio Carille tem muito mais chance de dar certo que o Renato Gaúcho, por exemplo.
porque é um técnico que vai partir de um equilíbrio defensivo maior, que vai tentar explorar a posse, mas sem correr tantos riscos. Então, pelo estilo de jogo dele, casa bem com o momento do Vasco. Até porque, olha só, a gente está falando de um Vasco... De qualquer maneira, não teve alguns momentos de correr risco com o Madureira ontem, no segundo tempo? Muito de pouco. Dar espaço? Muito pouco, Abel. O Madureira não acerta o gol. Então, não chutou uma bola no Léo Jardim. E o que o Madureira criou também foi ali pelo lado esquerdo com o Wallace, né? Um atacante até que tentava ir para cima no 1 contra 1, mas muito pouco. E o Vasco não sofreu nada ontem. Fala que o time sofreu. Recuou em alguns momentos, até deixou de ter a posse, recuou. Mas mais por uma questão física. E depois com as mexidas do Carille, o Payet entrou muito bem no jogo. Poderia até ter jogado um pouco mais pela condição que apresentou. Maxime Domingues com mais dinâmica ali no meio. O Vasco realmente não foi um jogo sem sustos. E até por ser o primeiro, eu vi muitos pontos positivos do Vasco. Não é para empolgar, não é para... Nossa, o torcedor do Vasco está carilizado. Não é por aí. Mas uma boa primeira impressão do time. E o principal, o Carille sendo coerente com o que prometeu, com a proposta de jogo e, o principal, respeitando as características dos bons jogadores que eles têm à disposição agora. Por mais que o Vasco ainda careça de reforços, precisa contratar, principalmente pontas, atacantes de velocidade, mas já é um time que tem opções melhores no meio do que no ano passado, um meio mais técnico. O Hugo Moura e Matheus Carvalho, que foram titulares no ano passado absolutos, hoje estão como opção, porque tem Tietê, tem Paulinho voltando, o Jair numa melhor condição física. Então, esses jogadores proporcionam a capacidade de o Vasco tentar jogar melhor. Mas ainda falta muita coisa. Outra boa notícia para o Vasco. Lucas Oliveira fez uma boa atuação na zaga. Sim. Jogador com bom passe ali, tentando até fazer um passe vertical, arriscando mais e tendo sucesso na maioria das tentativas. Então, foi uma outra boa notícia para o Vasco. O que não funcionou muito bem ontem, que funcionou no ano passado, foi o Piton pelo lado esquerdo. Acabou subindo pouco. Perdeu um gol no começo do jogo. Perdeu um gol ali. Caiu no pé direito, caiu na perna direita. É ruim. Mas, fora isso, para mim, uma estreia bem digna do time principal do Vasco. O Piton não rendendo, isso também reflete diretamente no Verratti, porque o Verratti faz esse gol, primeiro, grande cruzamento do Pumita, que entrou já mais para o fim do jogo. Então, o Verratti também participou pouco, porque pouco foi acionado do jeito que ele mais gosta. Bom para o Verratti e para o Vasco, porque as bolas para as cabeçadas do Verratti não venham só da esquerda. Claro. Pode vir da direita. É uma opção, desde que o Pumita também seja potencializado. Né? O Carille, você falou, será Carille e Diniz? Eu fiquei pensando... porque ele falou uns 80%. Então, mas eu acho que isso aí é mais Carille e Parreira. O Parreira tinha uma filosofia, fez isso na Copa de 94, fez isso num Corinthians que ele amou em 2002, que ganhou o Rio-São Paulo, chegou na final do Brasileiro e também ganhou a Copa do Brasil. O Parreira tinha uma teoria que, enquanto a bola está comigo, eu não corro riscos. Então, essa ideia do Carille de ficar mais com a bola é menos essa coisa fantasista que a gente tem, ficar mais com a bola para amassar o adversário, e mais também para comer o tempo do jogo. Se ele não tem essa possibilidade de ir para frente, é um jeito também de você ficar com ela. O Parreira fez muita coisa na vida, inclusive um tetracampeonato mundial com essa filosofia. Eu acho que o Carille está mais para esse lado. Agora, podiam dar um jogador de lado para o rapaz também fazer um trabalho melhor, né? Se o Vasco tem jogador de lado... Acho que você tocou num ponto importante, professor. Aí é outro jogo. Não adianta ficar falando que o Carille é retranqueiro se ele não tem como se desretrancar também. Dá uma condição melhor para ele. Tem a questão do Piton, mas eu acho que de uma forma geral, ontem o Vasco, apesar do gol sair do cruzamento do Pumita, mas ali já reta final do jogo, até a liberdade que o Verratti teve... eu acho que o Vasco usou pouco o lado do campo. E aí, pela formação que tinha, com 5 meio-campistas, acho que dependia muito do avanço dos laterais, tanto do Piton quanto do Paulo Henrique, que acho que fez uma segunda metade de temporada em 2024 muito boa. Então, eu senti falta disso. Eu concordo muito com a análise do Breler em relação à coerência do Carille no discurso e na prática, de ser algo realista para o momento do Vasco. E o que eu gostei muito ontem, especificamente, foi da dinâmica do meio-campo.
Assim, o entendimento, ainda tem um entrosamento do Tietê que acabou de chegar, mas eu achei o jogo dele muito bom, assim, de muita personalidade, ocupando muitos espaços. Ele que dá assistência. Exato, e estava ocupando ali o ataque para receber. Tudo bem, tem o passe errado, mas tem o mérito total do Tietê de estar ali e também de acertar o passe. Mas a dinâmica dele, às vezes, sempre deles, principalmente ou o Jair ou o Tietê, baixando na saída de bola ou aparecendo no setor ofensivo, o Paulinho recompondo pelo lado esquerdo, acho que fluiu bem a dinâmica desses três. Com a bola, acho que o Alex Teixeira também contribuiu, só que aí acho que acaba... E aí num cenário, acho que ideal, do equilíbrio defensivo, de um time que tecnicamente não é brilhante, mas tem de onde tirar um pouco mais e não correr riscos defensivos, aí acho que o ideal seria um ponto ali no lugar do Alex Teixeira. Acho que se você tivesse isso, acho que poderia oferecer mais jogo pelo lado de campo, mais recomposição defensiva por aquele lado. Então acho que isso poderia ser aprimorado no Vasco, né, esse jogo pelo lado do campo. Mas de uma forma geral, acho que dentro do contexto do que tem, foi uma estreia interessante assim, do time titular. Ainda precisa aprimorar algumas coisas. Mas eu gostei desse entendimento dos meio-campistas, precisa melhorar essa questão de recuperação defensiva, que ontem, até pela fragilidade do adversário, não foi muito testado, mas em outro contexto vai ser mais exigido. E de aproximar um pouquinho mais do Verratti, que de fato o jogo dele foi abaixo, mas muito também por estar um tanto quanto isolado, às vezes. Precisa ser acionado. Exato. Né? Ele é que nem o Cano que a gente falou aqui, ele fica ali atrás do toco, tem esse jogo aéreo excepcional, e assim como aí fazendo um paralelo... Segundo o Dodô da Colina, o melhor cabeceador do futebol brasileiro. Acho que sim, no momento acho que sim. Mentiu? Não, acho que não. Só trouxe verdades. Não. E fazendo um paralelo com o São Paulo, assim como o São Paulo com Pablo Maia e Alisson é outra coisa, o Vasco com Jair e Paulinho, em relação a contundidos, exato. Né, também é outra história. Totalmente de acordo. É outra história. E agora com o Tietê, o meio-campo passa a não tirar mais o sono do Vascaíno. E acho que isso ajuda o Coutinho, hein? Você não acha, professor? Pode ser. Pode potencializar o jogo dele. E até no ano passado, por exemplo, o Hugo Moura e o Matheus Carvalho acabam ganhando espaço e viram titulares muito por falta de opção. O Jair estava no departamento médico, o Paulinho não tinha voltado e deram conta do recado ali, mas funcionam como reposição. Assim como o Alex Teixeira. O Alex Teixeira... ele não tem o status de titular. O Alex Teixeira voltou para o Vasco, muito ali por um pedido do Coutinho, mas ele já tinha saído, não tinha sido aproveitado antes, voltou nesse acordo, mas não é para ser titular, não é para ser solução. Então, tudo bem que ainda tem o Adson para voltar, o Adson voltando, conseguindo retomar o seu nível, principalmente físico, vai ser titular tranquilamente desse time, porque é um jogador com mais mobilidade, com mais capacidade de recomposição, um jogador mais leve que o Alex Teixeira, então, mas ainda não voltou. Então, o Carille começa a temporada ainda com muitos buracos no elenco. Até perdeu o Ryan para a seleção sub-20, que poderia ser uma opção nesse momento, principalmente para o segundo tempo, para ter um jogador de mais explosão, de mais velocidade. Mas ainda há limitações no elenco que a diretoria do Vasco precisa resolver. Não sei se vai conseguir, ou pelo menos conseguir com a qualidade que o Vasco precisa. Está tentando jogadores como o Wanderson, mas pode ser que chegue o Lloyd Augusto, um angolano que seria uma aposta ali do Carille, mas o Carille, quando pede jogador, ele está sendo realista. Vou pedir um jogador que pelo menos vão conseguir me entregar e vai ser uma opção para a função, para ser esse jogador de velocidade de escape. No segundo tempo do Vasco ontem, quando precisou recuar até por uma condição física inferior à do adversário, não tinha ninguém para puxar contra-ataque. E teve essa dificuldade crônica mesmo no jogo, principalmente porque ele ainda não tem essa opção. E o Verratti, se o Carille consolidar essa ideia de ter um time de mais aproximação, mais bola no chão, o Verratti acaba sendo prejudicado, que com a bola no chão, o Verratti não tem a mesma excelência do jogo aéreo. Tanto é que ele recebe uma bola do Coutinho ontem, o Coutinho até escorregou, conseguiu improvisar, e ele demora. Tudo bem, começo de temporada, o cara ainda não está no ritmo ideal, mas com a bola no pé, ele não é o mesmo centroavante que o cabeceador Verratti. Por falar em bola no pé, aquela pergunta de milhões, como diria o professor Celso. No plural. Aquela pergunta que já fizemos trocentas vezes, mas eu quero fazer mais.
E Coutinho e Payet? Alguma possibilidade? Juntinhos? Juntinhos? Começando o jogo, os dois titulares? Juntos e Sharon Now lá, como é que era? Não, mas a gente falou no São Paulo, por exemplo, com o quarteto, Lucas, Luciano, Caleri, o Oscar. Olha, esse é o momento da temporada para testar cenários. Imagino que em algum momento o Carille possa testar de novo, talvez ali o Payet fazendo a função do Alex Teixeira. O Alex Teixeira é um jogador que ele tem mais ali a característica de atacante que o Payet, mas o Payet, para esse jogo associativo, funciona demais. O Payet entra ali, a plasticidade que eu falei do Oscar, o Payet também tem de sobra. Tudo depende do nível físico dos dois, concorda? Se eles estiverem bem fisicamente, num bom condicionamento, para mim, jogam juntos. Mas não só, Bel. O técnico no Vasco... Estilo de jogo. Não, ele precisa fazer um cálculo também de olhar para o banco e o que tem. Porque, vamos lá, com força total, Payet, Coutinho, Jair, Tietê, Paulinho. E depois, para o segundo tempo? Porque se ele só tiver jogador como Hugo Moura, como Matheus Carvalho, como Maxime Domingues, que são jogadores mais físicos, tem que menos fortalecer o elenco, né? Esse é o ponto, porque se você não tem reposições também à altura, ele precisa guardar alguém para o segundo tempo, porque o Coutinho, naturalmente, não aguenta esse ritmo, ainda mais jogar quarta e domingo como se joga no Brasil, e vai ser esse começo de temporada. Que vem a parte da marcação também, né? Ele precisa... Mas isso aí, nesse ponto menos. Falando com os dois juntos. Mas o Alex Teixeira também, como o Dom que falou, não é jogador de voltar e fazer marcação. Então, ele vai ter um desequilíbrio ali jogando com esses caras. Mas para jogar com Payet e Coutinho, ele precisaria ter um banco mais qualificado ou ter jogadores com características mais técnicas. O Zuccarello, por exemplo, foi o destaque do Vasco na Copinha. Mas um jogador que está muito cru ainda, né? Nem foi relacionado para esse jogo. Mas pode ser uma das opções... Porque se o Vasco tiver mais opções com características técnicas, com mais característica de cadência, aí o Carille pode cogitar em algum momento. Enquanto não tiver, é um ou outro, porque senão ele gasta todas as fichas. São dois jogadores que têm questões físicas, naturalmente, e o Paiva tentou isso no ano passado e não funcionou. E não é porque ele não quis tentar, é porque o elenco não dá margem para essas tentativas. Quando ele fala de Zuccarello, parece que estamos ouvindo um jogador da seleção italiana. Dos bons tempos. Del Piero e Zuccarello, a dupla para... Dos bons tempos. Bom jogador, foi bem o menino na Copinha, jogador camisa 10, técnico também, mas não dá para colocar nesse patamar de Payet e Coutinho, porque são jogadores com muito mais estrada. Num contexto ali de campeonato estadual, acho que dá até para fazer o teste, mas pensando ali na realidade do campeonato brasileiro, eu sinceramente não iria com os dois juntos. Se eles não conseguirem jogar juntos no Carioca contra o Madureira e companhia, vão jogar quando? Porque, lógico, tecnicamente, acho que essa formação com os 5 meio-campistas potencializaria muito esse jogo de associação dos dois por dentro. Só que, para mim, ainda a questão defensiva, porque é os dois e o Verratti. Você não vai abrir mão do Verratti, assim, de forma alguma. Então, acho que na hora do sem bola do Vasco ia estar muito comprometido. Três a menos para então, num contexto ali de campeonato brasileiro. E aí tem esse ponto, que acho que só fortalece ainda mais a ideia de ter um ou outro. Você vai ter a certeza que em 90 minutos você vai ter retorno técnico. Porque pensando que... cansar, entra o outro. Eu entro o outro. Então, e a gente vê vários jogos que times de elencos diferentes, até competitivo, começa a fazer as substituições, um desce muito nível, o outro mantém. Então, acho que o Vasco conseguindo ter ou o Coutinho ou o Payet entrou muito bem ontem, de fato. Acho que nesse cenário é até mais interessante para o Vasco. Você conseguiria ter uma manutenção do nível técnico ao longo de 90 minutos e defensivamente esse time conseguiria dar mais respostas. Então, hoje, para mim, pensando, olhando no que esses jogadores apresentaram até aqui, no enfrentamento mais alto, eu não escalaria os dois juntos. Agora, com o Payet, isso me incomoda menos, mas eu acho que o Coutinho vai ter que chegar um momento em que ele vai ter que entregar mais minutos. O Coutinho não veio para isso. Agora é o momento para... que ele não jogue todos os jogos do louco calendário brasileiro, mas um pouco mais do que ele está fazendo, até pela idade dele, aí ele tinha que entregar, né, gente? Senão também a gente começa, não aguenta, então vai para outra profissão. Jogar futebol,
Tudo bem que tem a loucura do calendário, mas dentro dessa loucura também entregar um pouco mais do que ele vem entregando. Entregou pouco pela expectativa que ele veio. O Payet a gente entende. O Payet, desde que chegou, a gente entende que o Payet só está aqui porque ele está nessa fase da vida. Agora, o Coutinho tem condição até, do ponto de vista da faixa etária, de entregar mais. É um novo ano, está começando um novo ano. Vamos apertar isso aí. Diferente? Payet, se não me engano, Payet é 37. 37. O Coutinho? Coutinho, 32 ou 33. Coutinho é da geração do Neymar. Já dá 5 anos, de 32 para 37. 5 anos menos. Não é de 17 para 22. Mas Coutinho com histórico de lesões também, né? Esse é o ponto que o Vasco tem muito cuidado com o Coutinho para evitar que ele sinta lesões. Até sentiu no ano passado por esse ritmo. Então é um trabalho mais conservador com ele. Mas ainda assim, eu entendo o ponto do prof. Mas quando o Coutinho está em campo, também faz muita coisa, faz o jogo andar, tem uma visão de jogo, dá o passe que ninguém acha. Então, a contribuição técnica nesse sentido sempre vai existir. Mas eu não tenho essa empolgação toda com o Payet e o Coutinho jogando juntos. É claro que daria liga, seria lindo de ver se fosse possível e praticável em todos os jogos. Mas pelas limitações de elenco do Vasco, faz todo sentido na cabeça do treinador, e eu faria provavelmente parecido, guardar um deles para o segundo tempo, e às vezes também vai precisar fazer um revezamento entre quem é titular e quem tem mais minutos. O Coutinho, até para preservá-lo, vai precisar ficar no banco às vezes, e o Payet pode assumir como titular. #F360BR, mensagens chegando.